de você reconvir, entre aspas, dentro da contestação. São duas peças numa só. Então, por conta disso, por conta dessa situação, o que nós enfrentamos? O réu pode contestar e formular um pedido contraposto. Esse pedido contraposto, o juiz pode dar procedência a ele e dizer, de fato, quem deve é o autor. O autor teria que pagar para depois entrar com uma ação contra a seguradora. Para quê? Muito mais fácil do que isso. O que o sujeito faz? Quando propuser a ação, já traz a seguradora para que ela responda segundo o evento litis. Na hipótese do autor vier a perder a causa e for condenado a pagar, a seguradora já está lá para responder regressivamente. Vamos à próxima? Professor Renato, qual o critério para que o caso seja de nomeação ou de mera ilegitimidade? Muito bem, meus amigos. Aqui a questão também se enquadra numa outra esfera. Eu poderia dar a resposta mais rápida, e eu vou dar a resposta mais rápida para vocês. A resposta mais rápida que nós temos que ter é a resposta da nomeação, autoria e legitimidade no campo prático. Ou seja, porque sim, o legislador resolveu estabelecer, o legislador estabeleceu que nos casos do caseiro, nomeação, autoria, por mero detentor e do mero executor, existe um trato procedimental distinto. Mas eu quero dizer para vocês, e aqui na verdade é uma presunção que eu tenho, o que eu acho em relação ao assunto, que existe um motivo, existe uma razão de ser, existe um porquê do legislador ter estabelecido esse critério. Olha só, se vocês prestarem atenção, num caso qualquer, vamos imaginar, por exemplo, um acidente de veículo terrestre. Imaginem que eu bata no seu carro e fuja, mas você resolve entrar com uma ação contra um sujeito que estava ali ao lado, num carro, mas não foi ele que praticou o ato ilícito. Esse sujeito, quando demandado, é parte ilegítima. Tecnicamente, ele simplesmente vai se defender dizendo, não fui eu. Esse sujeito viu o acidente do carro. Ele pode dizer que fui eu? Pode. Isso vai gerar algum problema jurídico, alguma consequência jurídica? Nenhuma. Porque esse sujeito, o ilegítimo, não tem nenhuma relação jurídica comigo. Então ele não tem poderes processuais para me trazer ao processo ou, por exemplo, me nomear a autoria. Agora, aí uma questão importante. Nos casos de nomeação autoria, existe um vínculo de subordinação entre aquele que nomeia e aquele que é nomeado. O caseiro, seguindo aquele exemplo que nós estamos estudando, o caseiro é empregado daquele que invadiu, que praticou o ato esbulho. Aquele que jogou o lixo no vizinho é empregado daquele que determinou. Existe um temor reverencial, existe uma verticalização, uma ordem de cima para baixo. Porque, na verdade, se vocês forem ver bem, qual seria por que eu poderia me eximir da culpa se eu joguei o lixo no vizinho, se um amigo meu chegou e falou, olha, Renato, vai lá, joga o lixo no vizinho, eu vou lá e jogo o lixo no vizinho. Não há nenhuma consideração prática. Ou seja, eu não tenho um motivo para dizer, não, eu não tive a opção. Claro que eu tive a opção. Eu posso falar, larga de ser besta, joga você o lixo no vizinho. Mas no caso do chefe determinar isso, então existe um vínculo de subordinação. E esse vínculo de subordinação é o critério que o legislador, acredito eu, tenha estabelecido para determinar os casos de nomeação autoria. Tanto é, e aqui nós temos uma outra consequência prática, o motivo pelo qual o legislador estabeleceu que a nomeação autoria seja obrigatória. Pensa comigo, meus amigos. Se eu, Renato, estou sem emprego, por exemplo, há 4 anos, de repente consegui uma mamata, consegui um emprego de caseiro numa propriedade rural. Ganha bem, tenho alimentação, minha família toda vai poder morar na casa, e de repente o dono, o verdadeiro dono daquela propriedade, entra com uma ação contra mim, dizendo que eu invadi. Você acha que eu vou nomear a autoria? O sujeito que está me pagando o meu salário? Está pagando o meu salário? De jeito nenhum. Pense em outro caso, eu trabalho numa empresa, estou lá há 8 anos, muito bem estabelecido, e por um infortúnio meu chefe pediu para eu jogar o lixo no vizinho. Você acha que eu vou nomear a autoria, o meu chefe, dizendo que quem determinou a ordem foi ele? Claro que não. Se eu tivesse a opção, eu não faria isso, mas eu sou obrigado, sob pena do pagamento de perdas e danos. Então vocês vão verificar na prática que nesses casos específicos,
A nomeação autoria, ela é obrigatória porque existe um vínculo de subordinação entre aquele que nomeia e aquele que é nomeado. E esse também, para mim, é o critério distintivo para você poder separar a mera ilegitimidade da nomeação autoria. Porque entre quem nomeia e quem é nomeado existe um vínculo jurídico estabelecido que autoriza o sujeito a nomear a autoria de fato quem é a pessoa correta. Tudo bem, meus amigos? Então nós encerramos aqui a segunda parte, o segundo bloco, pergunte ao professor. Vamos agora para o terceiro bloco, X da questão. Muito bem, amigos, muito bem, amigas, vamos agora falar do último bloco, X da questão. Então nós vamos resolver agora as questões de OAB que foram perguntadas na CESP. Então vamos enfrentar agora duas questões que eu entendo que sejam questões interessantes para que a gente possa sistematizar o que nós havíamos trabalhado. Vamos trabalhar com a primeira questão. Olha lá, o enunciado é longo e diz assim: suponha que Antônio, empregado de Carlos, tenha cumprido ordens deste para retirar madeira na fazenda de Celso, que diante disso tenha proposto ação de reparação de danos materiais contra Antônio. Nesta situação, no prazo para a defesa, é lícito Antônio. Acho que pelo enunciado você já responde a pergunta se você assistiu o programa, não é isso? Vamos lá. Requerer a denunciação da lide contra Carlos. Está errado. Por que que não é caso de denunciação da lide? Porque a gente viu que denunciar a lide é a hipótese do sujeito ser garante do seu direito. A relação que o sujeito determinou para pegar a madeira do outro não é uma relação de garantia, é um vínculo de subordinação. Então não se aplica nem a hipótese de evicção, nem a hipótese de posse indireta, nem a hipótese da seguradora, que é por lei o contrato. Então não se amolda o caso concreto em nenhuma das situações de denunciação da lide. Então, denunciação da lide já não é, a gente já vai ver qual que é a correta, mas tecnicamente não é esse o caso. Vamos para B. Deduzir pedido de chamamento ao processo contra Carlos. Essa, meus amigos, também está errada. E a questão é relativamente simples. Vejam, se eu deduzo o chamamento a processo ao Carlos, eu presumo que eu também estou errado. Lembra que eu disse para vocês que no chamamento a processo, nós temos um devedor que vai chamar ao processo os demais devedores? Vocês lembram disso? Então, nesse caso específico, não é assim que se aplicamos. Por quê? Porque eu, Renato, que, por exemplo, peguei madeira no vizinho, pratiquei o ato ilícito, verdade, mas sob ordens de outrem. E o Código de Processo Civil estabeleceu que se ocorrer uma situação dessa, você não é parte legítima. No chamamento a processo, aquele que chama ao processo é parte legítima. E ele faz com que integre a lide outros legitimados também que contraíram obrigação. Nesse caso específico, não é a situação, então não se aplica o chamamento ao processo. A alternativa B também está errada. Vamos para C. Requerer a nomeação autoria contra Carlos. É essa a resposta certa. Então, nós podemos concluir hoje, nessa questão, que a alternativa C é o X da questão. Qual é a situação jurídica? Fulano de tal praticou um ato ilícito sob ordens de alguém que ele não poderia recusar. Então, esse caso concreto se amolda perfeitamente ao artigo 63. Não há dúvida, não há discussão, essa é a alternativa correta, porque você só pode nomear a autoria. Você sai do processo e entra o réu e entra o terceiro no seu lugar. Eles chamam isso na doutrina de extromissão processual. O réu nomeia a autoria o terceiro entra no lugar do réu e o réu vai embora para sempre. Tá certo? Vamos agora falar da questão D e ver por que ela está errada. Requerer a citação de Carlos na qualidade de litisconsorte passivo necessário. Vejam, aqui existe uma série de equívocos. Primeiro, porque você vai citar o Carlos, de fato, mas não para ele entrar na qualidade de litisconsorte. Primeiro erro, porque, na verdade, litisconsórcio pressupõe que o réu que vai nomear a autoria continue no processo, que não é o caso. Igualmente, não pode ser passivo necessário. Seria passivo, claro, se fosse litisconsórcio, mas não é necessário porque você não é obrigado
a ficar no processo junto com ele. Então, nesse caso, a palavra litisconsórcio